Camila segurava o convite com mãos trêmulas enquanto atravessava a neblina que encobria a estação. O papel, envelhecido e com uma caligrafia elegante, trazia apenas uma mensagem: sua viagem começa à meia-noite. Não perca. Ela não sabia quem havia deixado o bilhete em sua porta, mas algo a havia empurrado até ali. O relógio da estação marcava exatamente meia-noite, e uma locomotiva antiga e escura surgiu dos trilhos como um fantasma. Vagões de madeira brilhavam à luz pálida da lua, e uma fumaça espessa se espalhava ao redor. Outras pessoas estavam na plataforma. Um jovem casal trocava sussurros ansiosos. Um homem de terno segurava uma maleta com força. Uma senhora idosa, apoiada em um guarda-chuva, olhava para o trem com hesitação. Uma adolescente distraída, com fones de ouvido, parecia tão deslocada quanto Camila. As portas do trem se abriram com um rangido, mas ninguém apareceu para recebê-los. Sem uma palavra, todos embarcaram. Camila escolheu um assento próximo à janela. O vagão era estranho, decorado com um luxo antigo. Poltronas de veludo vermelho, castiçais dourados e cortinas pesadas. O silêncio era absoluto. Assim que a última pessoa entrou, as portas se fecharam com um estrondo. O trem começou a se mover suavemente, deslizando nos trilhos como se estivesse flutuando. Camila olhou pela janela, mas só enxergava a escuridão. Não havia paisagem, apenas um vazio que parecia se estender para sempre. "Alguém sabe para onde estamos indo?" perguntou a senhora idosa, quebrando o silêncio. Ninguém respondeu. De repente, uma campainha ecoou. No centro do vagão, um quadro negro apareceu, onde antes não havia nada. Uma mensagem foi escrita ali, com letras brancas que pareciam vivas. "Vocês têm até o amanhecer para sair. Quem falhar, nunca mais verá o dia novamente." Um silêncio aterrorizante tomou conta do grupo. O homem de terno foi até a porta e tentou abri-la, mas ela não cedeu. Ele chutou, bateu com a maleta, mas nada funcionou. "Estamos presos", disse ele, sua voz tensa. Camila sentiu um calafrio na espinha. O trem, parecia, não tinha intenção de deixá-lo sair. O silêncio dentro do trem era opressor, quebrado apenas pelo som constante das rodas deslizando sobre os trilhos. O grupo estava agitado, ainda digerindo a mensagem perturbadora no quadro negro. "Vocês têm até o amanhecer para sair. Quem falhar, nunca mais verá o dia novamente." "Isso não faz sentido", murmurou o homem de terno, segurando sua maleta com força. Sua voz grave estava repleta de tensão, e o suor escorria pela sua testa. "É alguma espécie de teste", disse Camila, tentando parecer confiante, mesmo com o coração disparado. "Talvez o próximo vagão tenha as respostas." A adolescente, ainda desconfiada, recuou um passo. "E se for pior, como sabemos que não estamos caminhando direto para uma armadilha?" "Nós já estamos na armadilha", respondeu Camila com um tom mais severo do que pretendia. "Ficar aqui não vai nos ajudar." Com relutância, todos concordaram em seguir. A porta metálica para o próximo vagão rangeu ao se abrir, revelando um ambiente completamente diferente. As poltronas de veludo vermelho e os castiçais dourados haviam desaparecido, substituídos por bancos de madeira simples e um ambiente austero. A luz era fraca, quase inexistente, e o cheiro de ferrugem pairava no ar. No centro do vagão havia uma mesa. Sobre ela repousava um envelope negro, sinistro em sua simplicidade. Camila foi a primeira a se aproximar. Suas mãos tremiam enquanto ela pegava o envelope e o abria. A mensagem escrita em letras firmes dizia: "Para avançar, a escolha deve ser feita. Um deve permanecer." O silêncio foi absoluto. Ninguém sabia o que dizer. O homem de terno balançou a cabeça nervoso. "Isso é absurdo. Não vamos deixar ninguém para trás." "Mas e se não tivermos escolha?" perguntou a adolescente, a voz trêmula. Talvez essa seja a única maneira." Camila caminhou até a porta seguinte, tentando abri-la, mas estava trancada.
De repente, uma voz grave ecoou pelas paredes do vagão. A escolha é inevitável. O grupo se entreolhou, o pânico crescendo. O casal começou a discutir, mas foi a senhora idosa quem quebrou o impasse. Ela deu um passo à frente, segurando o guarda-chuva como uma bengala. Eu já vivi minha vida. Vocês ainda têm a de vocês. Sua voz era serena, mas seus olhos brilhavam com lágrimas. Nós podemos encontrar outra forma, insistiu Camila, mas a senhora apenas sorriu. Antes que pudessem reagir, a porta para o próximo vagão se abriu com um estalo. A senhora idosa se sentou calmamente em um dos bancos, observando-os com um olhar tranquilo. Vão, disse ela. Vocês têm o tempo a seu favor, não desperdicem. O grupo hesitou, mas Camila puxou a adolescente pelo braço e avançou, sabendo que não poderiam esperar mais. Com um último olhar para trás, a porta se fechou, isolando a senhora. O trem continuou em frente, levando o restante para o desconhecido. Assim que atravessaram a porta para o próximo vagão, o grupo se viu em um ambiente completamente diferente. O espaço era coberto de espelhos enormes e impecáveis que iam do chão ao teto. Não havia móveis ou decorações, apenas o reflexo interminável de suas próprias imagens, replicadas em todas as direções. Eu não gosto disso, disse a adolescente, abraçando os próprios braços. Por que tudo aqui tem que ser tão estranho? Camila tentou se aproximar de um dos espelhos, mas quando parou diante dele, percebeu algo perturbador. Seu reflexo não correspondia aos seus movimentos. Enquanto ela dava um passo para trás, sua imagem permanecia imóvel, encarando-a com um olhar frio e penetrante. Isso não é normal, murmurou ela. Os reflexos estão nos observando. O homem de terno, ainda abalado pelo último vagão, aproximou-se de outro espelho e congelou. Seu reflexo abriu a maleta em suas mãos, revelando documentos que ele sabia que ainda estavam intactos e fechados. Isso é impossível, ele sussurrou. De repente, as imagens começaram a se mover por conta própria. Elas não eram mais meros reflexos. Tornaram-se sombras distorcidas, versões grotescas e ameaçadoras de cada passageiro. O reflexo da adolescente começou a sorrir de forma sinistra, enquanto o de Camila a observava como um predador à espreita. Saíam de perto dos espelhos, gritou Camila, recuando. As sombras então começaram a atravessar o vidro, emergindo dos espelhos com movimentos fluidos, como se o próprio material tivesse se tornado líquido. Elas avançaram, cada uma mirando sua contraparte. O que eles querem? Gritou o homem, lutando para afastar seu reflexo, que tentava agarrá-lo, mas cada golpe que desferia parecia deixá-lo mais fraco. Camila percebeu algo. Eles são nossos medos, nossas culpas, disse ela, tentando manter a calma. Eles querem nos substituir. A adolescente estava paralisada, seu reflexo já quase a tocando. Você precisa enfrentá-lo, gritou Camila. Olhe nos olhos dele e diga que ele não tem poder sobre você. Com um grito, a garota finalmente encarou seu reflexo e murmurou. Você não é real. A sombra hesitou por um instante antes de se dissipar em uma fumaça negra. Um a um, os reflexos foram derrotados. Quando tudo terminou, o trem pareceu estremecer e uma nova porta se abriu. Vamos sair daqui, disse Camila, liderando o grupo rumo ao próximo desafio. O novo vagão era escuro, iluminado apenas por pequenas lâmpadas amareladas penduradas no teto, piscando de forma irregular. O ar estava pesado, carregado de um cheiro metálico e enjoativo. Cada passo parecia ecoar mais alto do que o normal, como se o ambiente amplificasse até o menor movimento. Eu odeio isso, murmurou a adolescente, segurando o braço de Camila. Todos odiamos, respondeu o homem de terno, tentando manter a compostura. Mas seu olhar ansioso entregava que ele estava no limite. Enquanto avançavam lentamente, as vozes começaram. No início, eram apenas sussurros indistintos, como se alguém falasse em outro vagão. Mas, aos poucos, tornaram-se claras, familiares.
Era como se o próprio vagão estivesse falando com eles, usando palavras que cada um conhecia bem. Você nunca será suficiente, sussurrou uma voz à esquerda de Camila. Ela congelou. Reconhecia aquele tom, era sua mãe, em um momento de raiva que ela havia tentado esquecer. Todos sabem o que você fez, disse uma voz ao homem de terno. Ele parou abruptamente, olhando ao redor como se pudesse ver quem estava falando. Vocês ouvem isso? Perguntou a adolescente, tentando tampar os ouvidos. Por que estão falando isso? Façam parar. As vozes ficaram mais altas, mais insistentes, atacando cada passageiro com palavras destinadas a ferir. Elas escavavam suas memórias, trazendo à tona arrependimentos, culpas e medos que eles preferiam manter enterrados. É isso que o trem faz, disse Camila, tentando resistir à sensação de sufocamento. Ele quer nos quebrar. Elas não podem nos machucar, ela gritou para o vazio. São só ecos, não são reais. A adolescente caiu de joelhos, murmurando para si mesma: eu não sou um fracasso, eu não sou um fracasso. Cada repetição parecia enfraquecer as vozes ao seu redor. Seguindo seu exemplo, Camila e o homem de terno enfrentaram as palavras com negações firmes. Gradualmente, as vozes começaram a diminuir, até que um silêncio absoluto tomou conta. Uma luz fraca surgiu no final do vagão. Conseguimos, disse Camila, ajudando a adolescente a se levantar. Eles atravessaram a nova porta, sabendo que o próximo vagão poderia ser ainda mais desafiador. Mas, juntos, estavam prontos para enfrentar o que viesse. A nova porta se abriu, revelando algo que fez o grupo hesitar. Este vagão não tinha chão. No lugar onde deveriam pisar, havia um vazio infinito, uma escuridão pulsante que parecia se mover como um líquido vivo. Trilhos metálicos conectavam pequenas plataformas de madeira que flutuavam no ar, oscilando suavemente como se fossem folhas ao vento. Como atravessamos isso? Perguntou a adolescente, a voz tremendo. Não temos escolha, disse Camila, com um tom mais firme do que se sentia. Precisamos avançar. Ela deu um passo cauteloso até a primeira plataforma. A madeira rangeu, mas aguentou. Um de cada vez. Instruiu, olhando para os outros. Sigam meus passos. A adolescente foi logo atrás, com cuidado, equilibrando-se como podia. O homem de terno hesitou, olhando para o vazio abaixo e para sua maleta. Finalmente ele avançou, os dentes cerrados em determinação. Quando chegaram ao meio do vagão, o trem vibrou e as plataformas começaram a se mover mais rápido, girando e mudando de posição. Camila percebeu que as plataformas seguiam um padrão irregular, como se formassem um quebra-cabeça. Não é só atravessar, disse ela. Temos que seguir o caminho certo. De repente, um som grave ecoou pelo vagão, como um rugido distante. Algo estava se movendo na escuridão abaixo. A adolescente gritou quando viu uma sombra gigantesca deslizar sob as plataformas, como se algo estivesse à espreita. Rápido! Gritou Camila, movendo-se para a próxima plataforma. Ela olhou para trás e viu o homem de terno tentando equilibrar-se enquanto segurava sua maleta. Esqueça isso! Venha! Eu não posso! Ele murmurou, os olhos presos no vazio abaixo. Sua maleta escorregou de suas mãos e caiu, desaparecendo na escuridão. Quando tentou alcançar outra plataforma, a madeira sob ele quebrou. O que você está fazendo? Gritou Camila, mas já era tarde. A sombra o engoliu e ele desapareceu. Camila e a adolescente continuaram, o som da criatura abaixo ficando cada vez mais próximo. Com um salto final, elas chegaram à porta do próximo vagão. Atrás delas, o som parou e o silêncio voltou. Não olhe para trás, disse Camila, abrindo a porta. Ambas avançaram, carregando o peso da perda. O novo vagão era um longo corredor, com portas alinhadas em ambos os lados. Cada uma era única. Havia portas de madeira antiga, de ferro enferrujado, de vidro cintilante e até de materiais que pareciam impossíveis de identificar.
Cada porta tinha uma inscrição gravada: medo, sacrifício, perdão, orgulho, coragem, entre outras. Mais escolhas, disse a adolescente olhando ao redor. Eu estou cansada disso. No centro do vagão, sobre uma mesa de pedra, havia um relógio de areia. Os grãos escorriam rapidamente, sugerindo que o tempo estava mais uma vez contra elas. Ao lado, uma placa com um enigma. Escolha uma porta para seguir adiante. Escolha errado e nunca sairá. Sua resposta está em quem você é. O que isso quer dizer? Perguntou a adolescente. Camila se aproximou das portas, lendo as inscrições. Sua mente viajou até sua vida antes do trem, relembrando os arrependimentos e os medos que a perseguiam. Seus olhos pararam em uma porta marcada com a palavra perdão. Talvez seja essa, murmurou. Por quê? Perguntou a adolescente. Porque eu carrego muita culpa, respondeu Camila. Acho que preciso me perdoar antes de seguir em frente. Ela abriu a porta e entrou. A sala além era simples, iluminada por uma luz acolhedora. Sem olhar para trás, ela desapareceu. A adolescente ficou sozinha, o relógio de areia quase no fim. Quem eu sou? Murmurou encarando as portas. Seus olhos pararam na palavra coragem. Eu sempre tive medo de tudo. Com um suspiro trêmulo, ela abriu a porta e entrou. Do outro lado, Camila viu a adolescente sair de outra porta, o rosto marcado pelo alívio. Você conseguiu, disse Camila sorrindo. Você também, respondeu a garota. Antes que pudessem falar mais, o trem vibrou e uma porta final apareceu à frente. As duas se entreolharam e, sem hesitar, avançaram. Quando Camila e a adolescente atravessaram a última porta, sentiram uma mudança imediata no ar. O ambiente era diferente de tudo que haviam enfrentado até então. Era uma sala circular, com paredes de um branco opaco que pareciam flutuar em um vazio infinito. O silêncio ali era absoluto, sem o som do trem correndo nos trilhos ou do vento. No centro do espaço, um pedestal solitário sustentava um botão vermelho brilhante. Ele pulsava suavemente, como se estivesse vivo, iluminando a sala com flashes regulares de luz rubra. É isso? Perguntou a adolescente, a voz carregada de descrença. Tudo isso, para chegar aqui? Antes que Camila pudesse responder, uma voz ecoou pelo espaço, reverberando como se viesse de todos os lugares ao mesmo tempo. Era neutra, fria, sem emoção, e não parecia pertencer a nenhum ser humano. Bem-vindas ao fim da linha. Agora, façam sua escolha. Camila franziu o senho, tentando entender. Que escolha? Perguntou, mas no fundo ela já sabia a resposta. A voz continuou, impassível. Apertar o botão encerrará a viagem, mas o trem exige um preço. Apenas uma de vocês poderá sair. Quem apertar o botão deve decidir quem será deixada para trás. O impacto das palavras foi como um golpe físico. Camila sentiu um nó se formar em sua garganta. A adolescente deu um passo para trás, balançando a cabeça. Não, não pode ser isso, disse, a voz oscilando entre o medo e a raiva. Depois de tudo o que passamos, querem que uma de nós fique? Camila olhou para o botão. A luz vermelha parecia mais intensa agora, pulsando em um ritmo mais acelerado, como se estivesse esperando. O trem nunca quis que todos saíssemos, murmurou ela. Talvez essa seja a última armadilha dele. E se ninguém apertar? Perguntou a adolescente, desesperada. Talvez possamos achar outra saída. Mas a voz, como se pudesse ler seus pensamentos, retornou. A inação resultará na permanência de ambas. O trem exige uma escolha. O peso da decisão. Camila suspirou, sentindo o peso insuportável da situação. Ela olhou para a adolescente que ainda estava tremendo. Você precisa sair daqui, disse, com um tom que não deixava espaço para discussão. A adolescente arregalou os olhos. Não, você fez tanto por mim? Eu não posso deixar você aqui. Você ainda tem sua vida inteira pela frente, respondeu Camila.
um sorriso triste surgindo em seus lábios. Eu já vivi o suficiente para entender que às vezes precisamos fazer sacrifícios. Essa é minha escolha. A adolescente começou a chorar, balançando a cabeça em negação. Não pode ser assim, isso é injusto. Camila se aproximou, colocando as mãos nos ombros da garota. A injustiça foi o que nos trouxe para este trem. Mas podemos mudar isso. Você pode mudar isso. Ela deu um passo para o pedestal, encarando o botão. A luz vermelha parecia mais brilhante, como se estivesse respondendo à sua presença. A adolescente tentou segui-la, mas algo invisível a impediu de se aproximar. Por favor, não! Implorou a garota. Por favor, não faça isso. Camila olhou para trás uma última vez, com lágrimas nos olhos. Use bem essa chance, disse ela. Então, sem hesitar, apertou o botão. A escolha final. A sala inteira tremeu e uma luz ofuscante preencheu o ambiente. Camila sentiu o chão desaparecer sob seus pés, mas não sentiu medo. Era como se algo maior estivesse tomando conta, como se a escolha que ela fez fosse, de alguma forma, a correta. A adolescente gritou, mas uma força invisível a puxou para longe. Ela tentou resistir, mas a luz a engoliu. De repente, tudo ficou em silêncio. Ela abriu os olhos e se viu deitada em um banco de madeira. Estava de volta à estação. O trem não estava mais lá e o céu acima dela começava a clarear com os primeiros raios de sol. Por um momento, ela ficou parada, tentando entender o que tinha acontecido. Então viu um bilhete ao seu lado, escrito com uma caligrafia simples. Use bem esta nova chance, o destino de Camila. Dentro do trem, Camila estava sozinha. O espaço ao seu redor havia mudado. Não havia mais vagões ameaçadores ou desafios. Tudo parecia sereno, como se o trem tivesse cumprido seu propósito. Camila olhou para fora, mas não havia paisagem, apenas um vazio tranquilo. Ela não sabia o que viria a seguir, mas não sentia medo. Ela se sentou em uma poltrona confortável, observando o vazio com um leve sorriso. O trem parecia estar em repouso, e ela também. Talvez pensou, essa fosse sua verdadeira jornada. Não escapar, mas aceitar o que vinha depois. O trem seguiu em frente, desaparecendo na vastidão do nada.